Olá, amigos do canal da Liga de Mercado Financeiro Brasileira. Meu nome é Marcelo e no dia de hoje nós vamos fazer a análise de pré-abertura do mercado do mini índice. E sem mais delongas, vamos fazer uma breve avaliação do comportamento do preço no dia de ontem, que foi marcado por uma break news a respeito dos ataques do Hezbollah a Israel, que fez com que o preço do petróleo disparasse, fazendo com que ele tivesse trabalhando aqui em um canal de alta até mais ou menos às 14 horas, quando o receio, a preocupação de que esse conflito pudesse tomar proporções maiores, fez uma quebra de estrutura nesse canal e o preço veio despencar e trabalhar aqui dentro de uma região de médias. Um dia bastante complicado para se trabalhar, pois nas médias rápidas o preço violou a própria média há bastante tempo e acabou respeitando mais as médias mais longas, a de 87 períodos no gráfico de 5 minutos, e ainda assim foi violada várias vezes. Então, um dia que pode ter sido bem proveitoso e produtivo para pessoas mais experientes e uma catástrofe para pessoas que trabalham apenas com médias móveis. E nesse momento eu agradeço por não poder estar no mercado ontem até às 11 horas da manhã, pelo menos, em razão de alguns compromissos. E para o dia de hoje, devido a esse comportamento fora da curva, a gente precisa ter uma ideia melhor, uma visão um pouquinho maior sobre o que pode estar acontecendo neste momento aqui no gráfico diário. Tá? Então, reduzindo aqui um pouquinho, nos últimos tempos, o preço ele tem feito aqui topos e fundos mais baixos, e não foi diferente aqui na última semana. No dia de ontem, o preço ele acabou encontrando o suporte aqui no 132,306 e voltou a subir até a média exponencial de 20 períodos. Se você não assistiu o vídeo de ontem, assista que eu falo para vocês. Né? Quando o preço ele encontra a média de 20, muitas vezes ele até pode superar um pouquinho a média, porque tem muitas pessoas posicionadas com vendas quando a média está descendente, e aí o preço ele volta a despencar. Então, fizemos aqui a associação do comportamento do preço com a média e também com a questão dos conflitos no dia de ontem, tá certo? Hoje precisamos estar um pouquinho mais atentos aí com relação a isso e avaliar se esse preço ele vai voltar a retestar aqui essa média ou se ele vai ter novamente o seu caminho em direção à formação de um fundo mais baixo. Para o momento, o que nós temos aqui é uma resistência muito forte ao preço dos preços dos 133,728 e 133,615, associado com a média exponencial de 20 períodos. Tá? Primeiro suporte que nós vamos encontrar está aqui deixa eu ver aqui, o preço no 133,290, que está junto com a VWAP, tá? Então, temos que ficar bastante atentos aí no dia de hoje para saber se o preço ele vai ficar batendo entre média exponencial de 20 períodos e VWAP diária, e se romper para baixo aqui, média exponencial, é, a média, oh meu Deus, me desculpa, se romper a VWAP diária aqui para baixo, ele vem novamente buscar aqui uma região. Mas, inicialmente, eu acredito que está dentro dessa faixa do gap entre do dia 13 e 14 de agosto, que é uma área de enrosco. O preço está se acumulando, lembrando que, partindo do princípio de acumulação e geração de liquidez de Wyckoff, esse pode estar sendo um período de acumulação de capital, tá certo? Entre média de 87 e entre
média exponencial de 20 com o VWAP no meio, o preço tende a ficar preso nesse enrosco de região aqui. Vamos dar uma olhada também no que temos de motivadores no dia de hoje. E às 9 horas da manhã vamos ter aqui a notícia brasileira a respeito da sua produção industrial. E às 9h15 da manhã, a variação de empregos privados do mês de setembro. E às 11h30 da manhã, estoques de petróleo bruto. Tá? A variação de empregos é uma tônica nos Estados Unidos atualmente, então às 9h15 da manhã deveremos ter uma volatilidade maior, fazendo com que o período da abertura do mercado futuro até as 9h15, o mercado ele deve ficar bem comportadinho, bem quietinho na dele, para que depois ele comece a trabalhar a sua volatilidade. Mas a abertura do mercado ela também pode surpreender em razão aqui dos indicadores econômicos que nós temos aqui. O dólar sendo negociado a 5,43, ou seja, esse é um bom preço que pode motivar a compra. O EWZ a 0,07 de alta, o ADR da Petro a 2,03, muito bom, em razão aí dos conflitos no Oriente Médio, que fez o preço do petróleo, do barril do petróleo disparar. A Petro 2,03, como eu falei, e o Itaú a 0,66, ou seja, os ADRs sendo trabalhados todos de forma positiva, enquanto lá nos Estados Unidos, em razão da busca de outros ativos para a segurança do capital, como, por exemplo, o ouro, fez com que as bolsas despencassem. Então, S&P 500, 0,93 de baixa, Nasdaq 1,53 de baixa, Dow Jones 0,41 de baixa, Russell 1,58 de baixa, enquanto o pacotão econômico chinês está bombando lá na Ásia, com Xangai a 8,03 e Hang Seng a 6,02 de alta. O minério de ferro a impressionantes 10,71 de alta, WTI a 3,12 de alta e Brent a 2,87 de alta, certo? Então, vamos entendendo que com essa configuração, a gente tem aí motivadores fortes o suficiente associados a DI futuros negativos abaixo de menos 1% e com VIX num range lateral aí de 1,38. Sim, nós temos razões de sobra para que a abertura do mercado comece com um gap de alta fenomenal, fazendo com que o preço possa vir voltar a testar a média exponencial de 20 períodos e, quem sabe, se isso se mantiver, esse preço ter continuidade para a sua formação da quinta onda de Elliott. Se não tiver força, esse preço ele deve voltar com força, novamente batendo e vindo aqui em direção à VWAP diária e à média exponencial de 87 períodos. Essa análise de pré-abertura do mercado, é essa a previsão que eu faço para o dia de hoje. Então, muita atenção. Se você trabalha com abertura, o momento inicial indica essa força maior, mas a gente precisa ver se haverá continuidade nisso. Geralmente, o que acontece é que esses indicadores eles revelam os primeiros momentos do dia, da abertura, e depois o mercado vai se autorregulando. E no dia de hoje, a gente não pode se empolgar tanto com isso, porque logo às 9h15, nós teremos aí a notícia em relativa aos empregos privados nos Estados Unidos, e aí tudo pode acontecer. O mercado pode potencializar a sua alta, pode lateralizar, enfim, essa história todos vocês já conhecem. Então, tenham aí um excelente dia, muita cautela, que não estamos vivendo um período aí muito fácil ou seguro para constância de ciclo no momento, tá certo? Então, bons trades para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.